Bezat Hashem, a gente vai começar mais uma série de vídeos, tá? E eu vou começar falando de Hanukkah. Hanukkah é uma festa muito popular no povo de Israel, e daqui a alguns dias a gente vai estar celebrando. Então esse vídeo não é para empunho de alahá, para explicar como é que se faz. Eu acho que é importante, tem muitos vídeos aí no YouTube, aqui no YouTube, que vai explicar mais sobre isso. Mas eu quero tratar uma reflexão que o Rav Kook ele traz, né, sobre essa festa. Numa Masechet de Shabbat, na Gemara, fala que teve um grupo de judeus, né, de Cohens, que eram conhecidos como os Ahasmonaim, e eles tomam para si a Malkut, eles se tornam reis, né? Eles ganharam a batalha, a vitória, eles ganharam e tiveram vitória e assumiram o trono do reinado de Israel, né? O correto era eles terem ganhado, passado o reino para uns descendentes da casa de Yehudá, né? E o Rav Kook ele vai combater, ele vai falar mais sobre isso. Mas antes de eu entrar no pensamento de Rav Kook, o que ele escreveu? A gente vai ver que nesse Hag, o Hasmoneu vai achar um barril, e esse barril estava com o selo do Kohen Gadol. E era para durar um dia, durou 8 dias, e aí a gente vê o milagre, tá? O Rav Kook, ele escreveu sobre isso. Ele faz entender que às vezes a gente fala mais do milagre, do azeite, de ter ganhado os gregos sírios na vitória, né? Mas a gente esquece quem foi que ganhou. Quem é que fez o povo de Israel se despertar? Foram os Cohens, né? Cohen foi uma família de Cohen, né? Que fez sair da zona de conforto, né? E eles fizeram que o povo de Israel ganhasse essa batalha. Mas a gente vai ver na história do povo de Israel quem são os Cohens, né? Os Cohens não são lutadores. Eles são pessoas que vivem, são sacerdotes que vão fazer. Tem duas grandes missões os Cohens têm, né? Um é do serviço no templo e o outro é de ensinar a tribo de Levi e Israel, a Torá. Então, eles são os nossos maestros, eles são os nossos professores, nossos rabinos, nossos grandes homens que vão estar transmitindo a Torá Kedushá. Então, era o significado do Cohen, né? Além de estar trabalhando no templo, eles eram grandes maestros da nossa Torá Kedushá. Então, eles não eram pessoas que eram lutadoras, né? E uma curiosidade é essa, né? Eles vieram, né? Dos descendentes de Hasmonaim, veio desencadear uma dinastia de reis, né? E isso é interessante vermos que foi uma participação massiva deles, né? Primeiramente diz o Rav que o significado do azeite impuro não é a nível halárrico, tá? É a nível espiritual, ideológico. O shemen, o óleo, reflete as midot. Midot é as qualidades, os modos que a gente está se comportando. E naquele período, as nossas midot estavam mais inclinadas a filosofias grego-sírias. A gente via que as pessoas já estavam se helenizando, já estavam se assimilando, tá? E estavam se afastando da filosofia do povo judeu, que é a Torá Kedushá. Então, nos ensina também o Rav Kook que as impurezas implicam onde estava incumbido, onde estava misturado naquele momento. O povo de Israel estava num processo de impurificação, de ideologia, de qualidade, de caminhos que não era tão kosher, não era tão kasher, não era o que a gente prometeu no Har Sinai, na Sevenishma, ouviremos e fazemos, não tinha mais a base da Torá Kedushá.
Eles estavam se purificando pelos evanímos, pelos gregos, pela sua cultura, pelos seus costumes, pela sua comida, pelos seus ídolos. Né? Os governos gregos não foram só um ato político, tá, gente? A gente vê que tem governos ditatoriais que proíbem religião, proíbem tudo, mas às vezes deixam praticar. Se você tem a sua fé, vamos falar de Cuba, vamos falar da Rússia, você pode praticar a sua religião, mas de uma forma mais reservada, sem propagar, sem ter sem tocar. Esses são os governos hoje. Mas o governo grego não. Eles forçavam a pessoa tanto no nível físico, político e espiritual. Tá? Como é que eu falo para o espiritual? Porque eles proibiam até de fazer o Brit Milá. Ou estudo da Torá. Né? Diz o Rav Kook, que é o pior que se pode passar para chegar na alma do povo judeu, do povo de Israel. Quando a gente é subjugado por um governo estranho. Imaginar um governo, você está no teu país, no Brasil, Portugal ou Israel, ou Itália, e aí a gente é subjugado por um outro país, né? Você vai ter que usar os costumes, as mesmas falas e deixar o teu costume materno que você cresceu com isso. Então é algo muito desagradável, né? Mas quando isso acontece, é falta de independência. Isso quer dizer, o Rav Kook vai dizer que é uma grande desgraça para uma unidade. Essa falta de independência é por causa da corrupção. Eu tenho falado muito para os meus alunos e pessoas que me cercam que quando a gente não é ético, a gente não é íntegro, a gente não é honesto, a gente tem corrupção. E a corrupção começa com a gente. A falta de independência espiritual é um tsará, é uma lepra. E é uma desgraça muito grande. Tá? Aqui vem a maravilhosa a história de Hanukkah. Tá? Que os gregos queriam penetrar bem profundo dentro da alma do povo judeu, como um veneno, e que queria se expandir em todas as esferas. Isso significa que a impureza dos gregos, sua crença, queria aniquilar e trazer a escuridão mais profunda para o povo de Israel, querendo aniquilar a crença em um Deus único, na sua Torá, a Torá que foi dada no Monte Sinai para o povo de Israel, e entender que também dentro do povo de Israel tem um Cohen e Am Israel, e o papel do Cohen. Qual é o papel do Cohen? Né? Eles, como eu falei, era para servir o Beit Mikdash, para ter Kedushá. Essa era a função, e ainda é hoje a função do Cohen. Né? Como eu falei, ensinar as tribos, Levi, Israel, a lei para o povo de Israel. A Torá, ela vai dizer que se o povo não está buscando uma purificação, ele acaba estagnado e se purifica. Nós temos nossas leis de Tahará, Mishpachá, da pureza, né, familiar. Por exemplo, ou seja, a senhora, num relacionamento de marido e esposa, ela tem que ir no mikveh, depois do período do ciclo menstrual, ela vai se purificar para o seu esposo. Então, é uma kedushá, né, que se chama Tahará. O povo de Israel precisava, né, naquele período de um reino que tinha ao nível do povo. A gente vai dizer assim que o povo estava tão baixo,
que era preciso algo mais superior, que eram os Cohens, tomar conta do reinado. Naquele período, né? A gente vai entender que os Cohens, eles, na verdade, eram para servir, né? E até hoje servem, né? De uma forma geral, o povo, de uma forma geral, a Kadosh Baruch Hu fala que o povo é como um povo sacerdote, um povo santo, um povo que é de Kohanim. O povo de Israel é como considerado um povo de Cohen. E um judeu, por sua natureza, no momento que quer buscar, ele vai se aproximar de Hashem. Ele tem muito mais facilidade de se conectar com Hashem, porque ele tem a Torá aqui do chá. Isso quer dizer que cada judeu ele tem um fragmento de Cohen, de santidade. O desejo da busca de uma vida com o Kedushá, com a Torá, aprendemos que se aprende que depois que uma pessoa busca sempre se melhorar como ser humano, ela vai ter mais Kedushá, ela vai se purificar, né? E aí o que está oculto mais profundo no coração do povo de Israel vai acender uma vela, né? Vai acender uma chama. É algo muito simples. Se nós dizemos que temos um lado em potencial, como eu falei, se a gente tem um lado potencial de Kohanim no nosso interior, em momentos que se introduz o veneno, que é a assimilação, a influência dos povos antigos, nesse caso os gregos, internamente começa uma luta, né? Uma luta entre esses aspectos de um Cohen que a gente tem e outro que é o aspecto da assimilação, da impureza, que é relatado aqui. E esse pensamento que o Rav Kook vai falar mais, vai dizer que lentamente, né, naquele período, lentamente, quando a gente deixou de estudar a Torá, lentamente os gregos estavam ganhando a batalha. Por isso Israel estava se assimilando. Por isso o aspecto do reinado em geral de Israel se manifestou na vida estava se manifestando na vida do povo de Israel, no nosso povo. Ou seja, a gente nem botava mais o nome dos nossos filhos com o nome dos nossos patriarcas, estavam botando já os nomes em grego, né? Isso era um nível tão baixo de impurificação. Pela força que os gregos tinham, eles entendiam que eles eram representantes da impureza. Vamos falar um pouquinho de gemátria. A palavra Yavan, gregos, né? Grécia, né? Vem de Yud, que é 10, Vav, que é 6, e Nun, que é 50. Se você vai somar isso tudo, dá 66, tá? Agora, se a gente for falar Echal, essa palavra, que é também um diminutivo do Bet HaMikdash, a gente vai falar que Rei é 5, Yud é 10, Lamed é 20, perdão, Raf é 20 e Lamed é 30. Então vai dar 65. Então a gente vai ver que a palavra Yavan, que é Grécia, vai estar acima do Beit HaMikdash, né? E por isso os gregos estavam ganhando. Mas o que vale mais? É o Yavan ou o Beit HaMikdash? O Beit HaMikdash. Yavan tem mais força, porque é um reino que subjugou Israel, né, com essa força de conquistar e destruir o povo de Israel. Por isso, quando falamos que a força dos generais, dos comandantes Kohanim, ele saiu de algo que era quase impossível.
Mas a gente tem um armamento secreto, tem uma bomba atômica, né? Que é só combida com o povo de Israel. Que nenhum Yevanim não tem essa bomba. Que é classificada como Kohen Gadol. Classificada como Kohen Gadol. E ele ensina... o que é o Kohen Gadol? O que é o Kohen Gadol? Vamos pensar junto. O Kohen Gadol era o sumo sacerdote que se apresentava uma vez ao ano no Kodesh HaKodashim, tá? Para fazer o sacrifício para Yom Kippur, para a expiação dos nossos pecados do povo de Israel. Dizemos que cada judeu, como eu falei, cada judeu tem uma faísca de um Kohen. Porém, algo está mais profundo no coração de cada judeu, cada Yehudi, que se manifesta com toda a força dentro da gente, com muita emuná, com muita fé, desejando a vontade de se aproximar do nosso Deus, de Hashem. Essa é a capa mais profunda, esse é da nossa força, seguindo a nossa Torá. Nosso Deus, ele está incubado dentro de Hashem, que é significado como Kohen Gadol. A palavra Yavan vale 66, como eu falei. O Echal vale 65. Mas, quando entra a figura do Kohen Gadol, que é apresentado Kodesh HaKodashim, o lugar que os Yavanitas não conseguiram entrar, no Santos dos Santos, Kedosh Kedoshim, somente ali dentro entra o Kohen Gadol. E ele pode se aproximar de Hashem. Olha que bonito que o Rav Kook ele vai explicar para a gente. Somente dessa forma que a gente tem um micro, acho que essa é a expressão mais gostosa, o micro do Kohen Gadol, e que fez essa força para que a gente possa vencer. E nisso nenhum Yevani conseguiu chegar. Os povos tentam destruir nosso interior, que é a nossa Neshama, a Neshama Yehudi, que é o Kodesh HaKodashim, o que é um aspecto do Kohen Gadol. Esse é o exemplo que está dentro de cada Yehudi. Ou seja, há no interior do templo o mais do interior, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, né? Seria essa expressão, essa tradução. Os Evanins podem jogar, eles podem